Seguindo com os nossos comentaristas, agora o Marco Antônio Costa fala sobre essa discussão que estamos tendo aqui em relação ao orçamento, em relação também ao petrolão. Marco? Olha, na linha do que todos já falaram, não quero chover muito no molhado, mas repisar alguns pontos que o Mota, inclusive, já colocou, o Salles também. Bom, já a gente vai ajustar o microfone do Marco e, enquanto isso, a gente segue, então, mais uma vez com o nosso giro, desde o início com o professor Marcelo Suano. Aliás, o Mota está pedindo a palavra. Diga, Mota. Eu acho muito importante esse aspecto da equivalência moral, Tiago, porque ele se estende a uma série de outras questões, né? E aí eu quero retornar ao assunto da segurança pública, do combate à criminalidade, que hoje, na minha avaliação, é um assunto que domina a rotina do dia a dia do brasileiro. E é um assunto que tem ficado em segundo plano. Toda vez que se aborda esse assunto, como a gente viu que aconteceu no debate, né, se tenta criar aí uma equivalência moral também, usando a questão das milícias, né? E aí vem uma acusação contra o presidente Bolsonaro de que ele estaria associado a milícias e aí o assunto tem que morrer. Ora, primeiro é uma acusação que até onde se sabe não tem qualquer fundamento. Segundo, as milícias, elas são uma face do mesmo problema. A diferença hoje no Rio de Janeiro, pelo menos entre milícia e narcotráfico, é quase nenhuma. E elas são fruto de uma negligência proposital no tratamento do assunto criminalidade e segurança pública. Essa negligência vem ocorrendo nos últimos 40, 50 anos e essa tragédia anunciada da criminalidade brasileira, ela começou a ser revertida em 2018, quando se olha os números. O Marco levantou muito bem isso aqui. O Brasil já teve 65 mil assassinatos por ano, 65 mil funerais, 65 mil famílias desesperadas, né? 65 mil pais, mães, filhos perdidos. Esse número caiu de 65 mil para 40 mil. Isso significa que a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes caiu de 30 para 20. É uma conquista histórica. A sociedade brasileira toda deveria estar comemorando isso. Isso mostra, entre outras coisas, que é possível sim vencer a criminalidade, porque durante muito tempo se criou neste país, e aí eu digo, né, isso foi parte de estratégia política dos partidos de esquerda, se criou esse mito de que o crime não pode ser vencido, o crime só vai ser vencido quando acabar a desigualdade, quando todo mundo tiver as mesmas coisas, que não é verdade. Seguimos com o nosso debate, agora 9h05. Repita. 9h05. Seguindo então o nosso bate-papo, agora Alfredo Scap, girando um pouquinho os nossos assuntos, relações internacionais. Lula diz que Bolsonaro não deixa as portas abertas do país para bons relacionamentos. Por sua vez, Bolsonaro o acusa de ter ligação com alguns ditadores. Como foi esse trecho? Verdade, a ligação com ditadores é próprio do ex-presidente Lula, do candidato Lula. Ele admira os países que estão dando errado no mundo, Argentina, ditadores na Venezuela, na Nicarágua. Ele sorri para essas pessoas, ele admira essas pessoas, ele visitou essas pessoas. E como bem disse ontem, nós temos metrô em Caracas com o nosso dinheiro. Caracas não é capital do estado Venezuela do Brasil. Esse dinheiro foi colocado lá fora, porque lá fora não tem como você auditar esse dinheiro. Lá fora, quando você manda o dinheiro do BNDES para fora, a corrupção fica solta, fica livre. E é isso que o governo do PT, infelizmente, fez. Agora, com relação às relações internacionais, veja só. Nós temos aqui no Brasil um grupo de ministros que falou a verdade para o mundo. Um deles, ex-ministro nosso companheiro Ricardo Salles, começou a falar verdades com relação ao meio ambiente no mundo. E isso, obviamente, quando você fala a verdade, você começa a apanhar. E você tem um monte de interesses contrários ao Brasil, de brasileiros falando mal do Brasil fora do país. Essas pessoas estão enchendo o bolso de dinheiro. E é isso que esse governo não quer. Esse governo está sendo admirado no mundo, até porque não tem como o Brasil, que é o celeiro da segurança alimentar do futuro do planeta, não ser cogitado e não ser agraciado pelo planeta. E outra coisa,
Esse governo precisa e vai fazer e precisa retomar a questão da segurança pública e jurídica e a reforma tributária. Porque essas duas alavancas, tributação simples, segurança jurídica e pública, é que vai trazer o dinheiro do mundo para o Brasil. O Brasil está preparado para receber qualquer tipo de financiamento e de investimento, mas precisa ter segurança interna e uma simplificação tributária. Porque imagine você, olhando de fora do Brasil, duas coisas. Como pode, né, uma pessoa condenada por corrupção querer ser presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Como pode um país como o Brasil, né, como é que eu vou investir nesse país se eu ainda não vejo segurança pública jurídica e uma reforma tributária simples? E é isso que a gente precisa voltar a discutir, né? Porque nós não podemos ficar nessa teatrologia da oposição de dizer, olha, dá uma olhada no que eu fiz no passado, é o que eu vou fazer agora para frente, sem proposta nenhuma. O Brasil é muito mais do que isso. Então, nas relações internacionais, foi falado a verdade pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro exige respeito do mundo para com o Brasil, porque a Amazônia, o Brasil, todo e qualquer metro quadrado do Brasil é soberano dos governos brasileiros. E é isso que a gente precisa fazer. A Amazônia não vai ser compartilhada com ninguém, não. A Amazônia precisa daqueles 20 bilhões que o Biden prometeu, que ainda não veio um centavo. É isso que a gente precisa. Você quer cuidar da Amazônia? Tem que botar dinheiro aqui. Só que quem manda na Amazônia é o Brasil, é o cidadão brasileiro, é o governo brasileiro. Agora sim, você, Marco Antônio. Eu gostei desse ponto até com relação ao ambiente internacional. Sim, a gente tem que transmitir segurança e um governo que promove a responsabilidade fiscal, transforma uma situação de dívida das estatais em uma situação de lucro e consegue também ter na nossa gestão econômica, financeira, uma diferenciação para com o mundo, né? O Guedes estava em Washington dando aula para todos os ministros da economia do mundo que querem restabelecer as suas economias com base no que o Brasil tem feito, né? Você olha para os Estados Unidos, está crescendo menos que os Estados Unidos, Europa também, vários países na Europa. A deflação aqui é recorde, comparativamente com os demais países também. Então, existem vários pontos positivos, eu ainda acho que eles podem ser aprofundados. O Brasil está em trâmite de aceitação na OCDE também. Essa história de o Brasil é pária, Bolsonaro é pária internacional, é a criação da mesma imprensa militante que fala em orçamento secreto, com o intuito de desvirtuar a discussão. Não é de esclarecer para as pessoas o que tem acontecido no Brasil. É a mesma coisa, né, que fazer essa falsa equivalência, que o Mota colocou muito bem aqui. Petrolão e orçamento secreto não tem nada a ver. Qualquer pessoa sabe disso. Como é que isso está numa pergunta de um jornalista, num debate presidencial? Como é que isso pode ser levado a sério por qualquer cidadão? Então, existem essas falsas premissas, essas cortinas de fumaça, que eu acho que no debate foram bem exploradas. E o Bolsonaro fez um golaço, quando ele chamou o Lula para perto, falou, vem aqui, ó, cadê? Você está falando em desmatamento? Você, no seu governo, desmatou o dobro. Como é que você justifica isso, então? Até mesmo para a população que estava ouvindo, para a audiência, né? Que negócio é esse de Bolsonaro com lança-chamas na Amazônia queimando tudo? Que bobagem é essa? Isso é dado do INPE. Quando o Lula falou, ele vem com esse proselitismo barato, não, veja bem, você é o desmatador, o genocida, o fascista. Então tá aqui o dado. Como é que você refuta o dado? Como é que você refuta a realidade? Dado do INPE. Todo mundo que der um Google vai ver o dado. Na Revista Oeste tem uma matéria incrível sobre isso. Desde o FHC, o Bolsonaro tem sim uma gestão que foi a que menos desmatou. Agora, isso envolve o quê? Fiscalização, trabalho do ministro do Meio Ambiente, uma série de normas que foram seguidas e cumpridas. Então, é importante sim descontaminar o debate público desse viés jornalístico cúmplice de um lado. E eu acho que no debate isso apareceu e a tendência é que nos próximos debates isso seja melhor esclarecido também.
Professor Marcelo Suano, então, em foco aqui na nossa discussão no momento, falamos sobre meio ambiente, especialmente, daqui a pouquinho acho que o Salles quer se posicionar também, e essas outras discussões todas nesse, que foi o primeiro, né? O primeiro encontro entre os dois candidatos nesse segundo turno. Bom, veja, eu vou pegar essa questão das relações internacionais. Fica muito claro quando você observa os planejamentos estratégicos, as estratégias de política externa que foram adotadas ao longo dos últimos 30 anos. No primeiro momento, você teve Fernando Henrique Cardoso, que utilizou, como poucos, da diplomacia presidencial para tentar, de alguma maneira, mostrar para o mundo que estava sendo feita uma austeridade e garantir, de certa forma, uma moeda que foi criada não por ele, foi criada no governo Itamar Franco por uma equipe de economistas brilhantes e precisava mostrar uma austeridade para ter investimentos, até mesmo para garantir que haveria estabilidade dessa moeda. Se o prêmio fosse dado para alguém, deveria ser dado para o Itamar Franco e sua equipe governamental. Você teve esse primeiro momento e o Fernando Henrique Cardoso passeou pelo mundo tentando, de alguma maneira, mostrar um posicionamento do Brasil com austeridade. Não à toa ele foi chamado de terceira via do Giddens, que era um cara que na Inglaterra se tornou o papa de uma espécie de fusão entre liberais com questões socialistas ou com preocupação socialista. Logo depois você teve o Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu pulverizando para o mundo embaixadas, mas apostou na ideia de que ele poderia ser o líder do terceiro mundo e apostou em organismos internacionais. A Dilma tem uma queda pela sua inabilidade política e a seu planejamento estratégico de política externa praticamente não foi a reboque daquilo que o Lula imaginava que estava fazendo. Mas veja, a credibilidade do Lula nesses organismos internacionais ficou tão baixa em determinados momentos que houve um fato inédito. Um prêmio Nobel para alguém que disse que iria fazer algo, mas não pelo que ele fez. E naquela época, que foi dado para o Barack Obama, o Lula era indicado. Inclusive, significa que ninguém mais estava acreditando nele quando o Barack Obama veio ao poder. Não, entrega para este indivíduo por um projeto que não se sabe que vai ser executado, ao invés de entregar para alguém que tem uma mobilização muito grande para dizer que está fazendo algo. Mas nós não acreditamos mais. Peguem os jornais da Espanha e vejam as capas daquilo que se falava sobre o então presidente Lula. E vem o presidente Bolsonaro. Quando o presidente Bolsonaro, deixando de lado o Michel Temer, quando ele chega, ele quer mudar a perspectiva. Ele diz, não vou mais estar negociando com organismos internacionais em prejuízo do Brasil, mesmo que se você olhar essa multilateralidade, ela tem um interesse muito claro em se apropriar do patrimônio nacional. Eu vou negociar bilateralmente. É óbvio que todos se articularam para bater nele. Por qual razão? Porque o território brasileiro e o povo brasileiro era visto como produto ou insumo para a grandeza dos outros. Significa que o Bolsonaro cometeu só acertos? Não. Ele não cometeu só acertos, mas a lógica da sua política externa queria fazer uma transformação. Aí nós encontramos. Como se pode acusar este governo de ser um par internacional, tendo mostrado para o mundo que mesmo com todos os inimigos internos e todas as circunstâncias externas, conseguiu fazer uma economia tal qual está se vendo, uma economia mais equilibrada do que no mundo inteiro, apesar de uma pandemia e de uma guerra, tendo ele negociado com várias outras personalidades no momento que todos queriam que ele jogasse fora essa negociação por razões que diriam respeito ao politicamente correto. Ele foi excepcional nisso. Quando ele fala e diz que o Lula estava vinculado a ditadores, ninguém pode fazer um comparativo com as negociações que o Bolsonaro fez. Ele teve apenas 3 anos para tentar, de alguma forma, mudar o rumo da nossa política externa numa estratégia mais voltada para os interesses nacionais e não para interesses ideológicos, enquanto que o seu opositor teve alianças ideológicas em relação ao Mercosul, em relação à Argentina, em relação à Nicarágua, em relação à Venezuela. Somente aqueles que puderem estudar o que aconteceu na Venezuela podem entender a gravidade de alguém passar a mão na cabeça do Nicolás Maduro ou de Hugo Chávez. O Bolsonaro não fez isso.
E da mesma forma que você não pode, em hipótese alguma, fazer de conta que as alianças e as aproximações e desculpas que foram dadas, como, por exemplo, não se pode acusar o indivíduo de estar tanto tempo no poder, tal qual ocorre na Nicarágua, se você teve uma Angela Merkel, que ficou praticamente o mesmo período, como se fossem dois regimes similares, duas sociedades similares, e um não estivesse utilizando da violência para submeter a sua sociedade, que é o caso da Nicarágua. Sim. Em síntese, para concluir, quando você observa essa questão da política externa, sim, um lado esteve associado a ditadores, por razões ideológicas. O outro esteve associado a ninguém e fez negociação com todos em função das necessidades da sociedade brasileira. E isso ficou muito claro quando foi na Rússia e negociou a questão dos fertilizantes. Se isso não tivesse sido feito, nós hoje estaríamos pagando as consequências desse ato. Apesar das críticas que ele pode ter recebido no seu momento de negociação, quando todos queriam exatamente que ele fizesse o tudo de errado. E o tudo de errado ali seria não conversar pragmaticamente em função dos benefícios da sociedade brasileira. Diogo Schelp, essas questões internacionais foram discutidas como ontem? Pois é, olha, eu acho que vale a pena aqui dar alguns pontos importantes do estudo das relações internacionais no Brasil, que é o seguinte: considera-se que, apesar de sucessivos governos afirmarem que fazem uma ruptura do que foi a política externa do governo anterior, a política externa brasileira sempre teve uma certa continuidade, né? O Itamaraty tem essa característica, um corpo técnico, né, formado por diplomatas que passam aí de governo para governo e mantém aí uma certa continuidade de alguns princípios que, inclusive, permanecem mesmo quando se compara algo bastante diferente. Por exemplo, o governo Fernando Henrique com o governo Lula. O governo Fernando Henrique foi conhecido pelo que era chamado de autonomia pela integração, ou seja, uma participação do Brasil mais intensa em decisões, em instâncias multilaterais, em nível externo. E o governo Lula inaugurou o que se foi chamado de autonomia pela diversidade. E aí entra essa questão que o Suano vem falando, das ligações, alianças com países emergentes, do chamado Sul global, né, que é do hemisfério sul, países mais pobres, África, abertura de embaixadas em diversos países. Isso foi considerado, também há estudos bastante claros sobre isso, que essa chamada de diplomacia ativa e altiva acabou levando o Brasil a extrapolar suas capacidades, né? Então, em termos de recursos, inclusive, né, gastou-se muito com essa política. Quem de fato trouxe, né, algo que pode ser chamado de ruptura foi mesmo o governo Bolsonaro no primeiro período aí, quando o ministro das Relações Exteriores foi Ernesto Araújo. Ernesto Araújo substituiu uma ideologia na política externa, que é aquela ideologia sulista, digamos assim, por uma outra ideologia, que é a ideologia antiglobalista, que considerava e demonizava todo tipo de discussão em nível multilateral. O problema é que essa política não deu certo, tanto é que Ernesto Araújo foi substituído e hoje, com Carlos França, o Brasil tem uma política externa muito mais de continuidade com o que era antes, do que propriamente de ruptura. E no caso de como isso se mistura aí com a questão ambiental, nesse período do Ernesto Araújo, o Brasil acabou fazendo um confronto muito grande com os outros países nessa questão ambiental. É claro que há uma instrumentalização por parte de países como a França, por exemplo, que usaram a questão ambiental tanto para atrapalhar, por exemplo, acordos como o da União Europeia com o Mercosul, como para fazer, né, o seu protecionismo interno, o seu protecionismo agrícola interno, usando aí como desculpa a questão ambiental. O problema é que o Brasil comunicou muito mal, porque ao se colocar como, digamos assim, dizer que estava sendo atacado em sua soberania e ao tentar negar dados de desmatamento que são conhecidos, inclusive tentando, por exemplo, evitar a divulgação de dados de desmatamento pelo INPE, acabou criando esse ranço de que era contra o ambiente. Talvez não fosse verdade, o Salles vai provavelmente fazer essa defesa, mas comunicou muito mal essa questão da defesa da soberania. E quando se pega os dados, é preciso ser honesto com os dados, né? Os dados de desmatamento anual,
É verdade que nos 2 primeiros anos, principalmente do governo Lula, foi um desastre. O desmatamento foi muito maior do que nos períodos anteriores do Fernando Henrique. Mas a partir de um certo período, talvez metade do primeiro mandato, final do primeiro mandato para frente, caiu muito o desmatamento, né? Então aí teve em 2012 o ano em que menos se desmatou no país, no governo Dilma. E aí começa um crescimento novamente. E hoje em dia o Brasil está com um crescimento, com desmatamento 2021 mais ou menos, em patamares semelhantes ao de 2008. Então há um crescimento do desmatamento. É preciso reconhecer os problemas e falar como vai resolvê-los, né? Então essa disputa de números puramente, identificando apenas um pedacinho da série histórica para provar quem era melhor que quem, não resolve. A gente precisa olhar para o futuro e pensar como resolver e reverter essa tendência de alta no desmatamento. Ricardo Salles. Não, está correto, Diogo. Na verdade, o número absoluto do início do governo do Lula é muito maior do que o número atual. Mas o que importa é a origem e a tendência do desmatamento. O menor número foi 2012, mas também voltou a subir. A grande pergunta que as pessoas não fazem, às vezes porque não querem ouvir a resposta, é por que o desmatamento, embora tenha caído até 2012, volta a subir de 2012 em diante. E uma das respostas, esse é um assunto tão complexo que não comporta uma única resposta, mas a resposta talvez mais forte dentre as demais que se complementam se você não cuidar do desenvolvimento econômico da Amazônia, a prosperidade sustentável das pessoas que vivem na Amazônia, haverá desmatamento. Porque se as pessoas não têm alternativa de renda, ela só vai fazer aquilo que está à sua disposição. O que pode fazer uma pessoa em meio à floresta? Ou vai fazer garimpo ilegal, ou é desmatamento ilegal, roubo de madeira ou grilagem de terra para colocar pecuária. Então, cabe ao Brasil e ao resto do Brasil e ao resto do mundo olhar para a Amazônia e para as pessoas que vivem na Amazônia e dizer como é que nós conseguimos fazer com que haja uma efetiva melhora na prosperidade econômica da região. Mas a efetiva melhora e não o discurso, né? Por que a Marina Silva é odiada no Acre e veio se eleger deputada federal aqui em São Paulo e teve 1/3 dos meus votos? Porque lá na Amazônia não se preocupou com as pessoas. Há uma avalanche de ONGs, acadêmicos, pessoas que usam o tema ambiental, além do tema indígena, além de vários outros assuntos no Brasil, usam os temas para ganhar dinheiro. Não é um sem número de ONGs e entidades e associações que manipulam as questões e fazem receita para o seu próprio interesse. Fazem essa receita ou recebem recursos para pagar o seu salário, ao invés de resolver o problema. Então, nós precisamos olhar, e esse debate é o debate que é necessário, olhar para os 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, permitir que eles melhorem de vida. A maneira de melhorar de vida é levar prosperidade econômica. Com respeito ambiental? Sim, claro, evidentemente, mas sem verdades absolutas. Não é possível continuar com esse debate dizendo que a Amazônia tem que ficar intacta, intocada, que não pode ter uma mineração responsável, que não pode ter um manejo florestal responsável. Isto, além de ser burrice, é mentira, porque vai acabar acontecendo de maneira ilegal. Então, o correto é você colocar as respostas, um licenciamento ambiental correto, uma regra ambiental correta, normas factíveis, normas que permitam que as pessoas se legalizem e façam as coisas direito. Essa é a verdadeira solução dos problemas da Amazônia. Regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, zoneamento econômico ecológico, colocar a bioeconomia de pé, com investimento privado. Chega de dar dinheiro para ONG acadêmico fazer pesquisa que não leva nada a lugar nenhum. O Brasil é o país do diagnóstico, já tem diagnóstico para tudo, não precisa gastar dinheiro nisso. Precisa criar um programa que atraia o capital privado, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, indústrias de todo tipo, para que elas sim convertam a biodiversidade ou a bioeconomia se torne realidade. Tem que ter operação de comando e controle? Sim, mas ela não pode ser a única resposta para o combate ao desmatamento. Ela é um dos 5 pilares que precisam ser feitos. Regularização fundiária, pagamento de serviços ambientais, zoneamento econômico ecológico, bioeconomia e operação de comando e controle. Roberto Mota, para você, como esses temas apareceram no debate de ontem?
Esses temas, eles ainda merecem um tratamento mais aprofundado, mas eu queria fazer uma observação que é de que não se pode fugir de posições morais e de questão de valores quando se trata desses temas. Por exemplo, a política externa de um país reflete isso, reflete inevitavelmente os valores morais e as posições das pessoas que estão no poder. Uma característica da esquerda, não é só da esquerda brasileira, mas da esquerda em outros países, é a sua postura internacionalista, né? Vamos abrir as fronteiras, o que interessa é que as esquerdas todas, né, se unam, se ajudem. O mais importante sempre é o projeto de poder, né? Tanto que a tendência da maioria, com raríssimas exceções, mas a tendência a postura mais comum das forças de esquerda é uma postura até de ridicularizar o sentimento de patriotismo, de nacionalismo. E aí vem essa história, a Amazônia é de todos, a Amazônia é do mundo. Ora, faz o seguinte, vai lá na Rússia e tenta dizer lá que os campos de cultivo deles são do mundo inteiro, são de todos, né? Vai no campo de petróleo e gás ali do Golfo do México e tenta dizer que aquilo ali é de todo mundo, que é patrimônio da humanidade. Então, quando a posição moral está errada, quando a posição ideológica é equivocada, a política externa vai refletir isso. Não interessa mais o resultado que aquilo vai trazer para o país. O que interessa é que aquele regime lá para onde eu estou dando dinheiro é um regime de esquerda, que amanhã, quando eu precisar, vai me ajudar. Olha, é a mesma coisa que acontece, o fenômeno exato que acontece na área de meio ambiente e na área de segurança pública. Você tem fortunas vindas de entidades de fora para sustentar ONGs aqui no Brasil. Tem um ecossistema de ONGs na segurança pública que só faz defender a relativização do crime, a suavização da legislação penal. É uma coisa, assim, obscena o que acontece. É a mesma coisa. Essa multidão de ONGs que ficam lá na Amazônia, né, só repetindo as mesmas ideias, é uma fumaça de ideologia e interesses escusos que obscurece a verdade, tanto na segurança pública quanto no meio ambiente. Eu queria fazer um comentário de 2 segundos. Para além dessa parte que o Suano já tinha levantado e o Mota ressaltou agora, do alinhamento ideológico que havia da diplomacia internacional brasileira com esses países, há um outro aspecto que foi citado aqui pelo Alfredo Scaff. Havia um esquema de corrupção muito violento do governo do PT com esses governos estrangeiros. E quem organizava isso eram as empreiteiras. As empreiteiras iam lá em Angola, iam em Cuba, iam na Venezuela, iam em diversos países, montavam verdadeiros esquemas de corrupção com o governo local. O Brasil mandava dinheiro para esses países via BNDES. As empreiteiras que estão aí no esquema da Lava Jato recebiam esse dinheiro sem fiscalização, porque estava em outra jurisdição, davam dinheiro para aqueles governos corruptos e rebatiam esse dinheiro lá fora para o governo do PT. Então não era só o alinhamento ideológico, havia ali um esquema de corrupção muito forte. Desde Cuba, Venezuela, diversos países da África. Essas empreiteiras serviram de negociador, junto com os governos locais estrangeiros, negociadores de esquema de rebate de corrupção. É justamente por isso que tem tanta atividade de BNDES e empreiteira brasileira lá fora. Tudo esquema. E a Lava Jato desvendou isso.